Reforços no Fluminense? Presidente Mário Bittencourt solta o verbo sobre a possibilidade de contratar mais jogadores no meio do ano, além do Thiago Silva, reforço já confirmado do Fluminense. Além disso, tem negócio fechado, tem novo vínculo com o treinador e 2 moleques de Xerém podem ter casa nova ainda em 2024. Então, muita informação do Fluminense para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Já deixa o seu like, confere se você está inscrito na Central, se inscreve aí, aperta o sininho para não perder nada do que a gente posta e vamos falar muito de Fluminense. Vamos começar esse vídeo falando desse moleque de Xerém. Subiu ali em 2022, conseguiu ter certo destaque, mas foi vendido para a Udinese da Itália. Eu tô falando do Matheus Martins, atacante lá de Xerém, foi vendido para a Udinese da Itália, mas tem jogado as últimas temporadas pelo Watford, que joga a segunda divisão da Inglaterra, né? Vale lembrar que o Watford e a Udinese pertencem ao mesmo dono, e aí por isso ele sempre é emprestado, né? Inclusive o contrato atual dele com o Watford acaba no final do mês de junho, mas a tendência é que ele renove por mais uma temporada e fique na equipe inglesa. Mas o Matheus Martins, ele tá atraindo interesses de clubes lá da Europa, tá? Essa informação é do portal Premier League Brasil, e ele dá conta de que o Matheus Martins atraiu interesses de clubes da Premier League, que é a primeira divisão da Inglaterra, e também da Alemanha, né? Nos últimos dias houve um burburinho, uma informação de que o Matheus Martins estaria a caminho do Flamengo, rival aqui do Fluminense, né? E estaria interessado na contratação desse jogador. A torcida tricolor, obviamente, né, chiou, reclamou bastante, pô, moleque traíra e tal, mas o Premier League Brasil traz pra gente de que o Matheus Martins pretende ficar no futebol europeu, tá? O Matheus Martins não pretende retornar ao Brasil nesse momento, é um jogador que tem a ambição e o desejo de jogar uma Premier League, e agora, claro, com o interesse de clubes, né, dessa divisão, pode sim acontecer, tá? Pro Fluminense isso é muito importante, porque quando vendeu o Matheus Martins, o Fluminense manteve 10% dos seus direitos econômicos. Então, em caso de uma venda do jogador, o Fluminense recebe 10% do valor. E aí é sempre muito importante, né? É um dinheirinho pingando na conta, é um cascalho caindo para o Fluminense. Então, essa é a informação do Matheus Martins. Tem esse interesse sim do Flamengo, mas o objetivo e a prioridade do jogador é ficar na Europa, de preferência jogar uma Premier League. Tem outro moleque de Xerém também atraindo interesse de clubes muito importantes do futebol europeu. Esse ainda nem jogou pelo profissional do Fluminense. Eu tô falando do Matheus Reis, atacante da esquadrilha sub-17. É aquele jogador que a gente já comentou aqui, que é mexicano, né? Foi convocado para a seleção mexicana de base. Ele nasceu na cidade do México, embora tenha sido criado aqui no Brasil, e ele é uma grande promessa do Fluminense, é um grande destaque das categorias de base, né? Você tem a Esquadrilha 07, que é o grande time da base do Fluminense, ele, ao lado do Riquelme e do Isaac, são jogadores que chamam muito a atenção, são os maiores potenciais, vamos colocar dessa maneira, que o Fluminense tem lá na base. E o portal Jovens do Futebol Mexicano traz a informação de que tem gigante inglês e outro clube muito endinheirado de olho no Matheus Reis, tá? A informação é de que o Liverpool e o Newcastle se reuniram com pessoas próximas ao jogador e devem fazer uma proposta na próxima janela de transferências, ou seja, ali no meio do ano, tá? Além desses 2 times, Manchester City, Mônaco e Chelsea também demonstram interesse na contratação do Matheus Reis, né? O Manchester City já fez esse movimento aqui ao levar o Kaique e o Metinho lá em 2021. O Chelsea é outro time que também vem fazendo, né, esse investimento em jogadores jovens, né? Contratou aquele Kendry Paz lá, equatoriano, que é um jogador de muitíssimo destaque do Del Valle, além de outras jovens promessas. E o Liverpool já veio aqui também pegar o Marcelo Pitaluga, né? Vocês vão lembrar, em 2020, o goleiro Marcelo Pitaluga, da base do Fluminense, fechou com o Liverpool da Inglaterra. Então o Fluminense, né, Xerém sempre muito bem falado, muito visado. Agora, esses 5 times interessados no Matheus Reis, sendo 2, Liverpool e Newcastle, já dispostos a fazer uma proposta na próxima janela de transferência. Valores, não foram informados valores dessa negociação, mas é um jogador jovem e de muito potencial, né? Se o Fluminense optar por fazer essa negociação, eu espero que seja por um valor bastante alto, bastante expressivo, porque é um jogador de muito potencial que a gente tem na base, que a gente pode, né, aprimorar e lapidar mais para nos dar muitas alegrias. O Matheus Reis, inclusive, já foi relacionado para jogos da equipe principal em 2024, só apenas não entrou em campo ainda, mas é um jogador de muita qualidade, de muito potencial que o Fluminense tem lá em Xerém.
E já que eu comentei de interesse em joia de Xerém, né, Fluminense podendo talvez fazer uma venda, tem uma declaração importante do presidente Mário Bittencourt sobre esse assunto que eu já vou jogar na tela pra gente debater. Só antes lembrar você que tá aí nos assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o link, e esse link é do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Lá no canal da Central você fica sabendo de tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão. Então corre no comentário fixado, clica no link, aperta o botão seguir e vem fazer parte do canal da Central. Beleza? Eu tô te esperando por lá. Então vamos falar um pouquinho do Mário Bittencourt, que ele deu coletiva ontem ao lado do Fernando Diniz, ao lado do Felipe Melo, e respondeu sobre diversos assuntos, e um deles foi sobre a necessidade que o Fluminense talvez tenha de vender jogadores nesse meio de temporada. Se liga na declaração do presidente. Não escondo de ninguém que esse ano, se não acontecer nenhum evento extra financeiro do clube, a gente obviamente vai ter que fazer uma venda, uma ou duas vendas no meio do ano, para que a gente possa manter as contas do clube equilibradas. Então tá aí, o Mário Bittencourt assume, né, que o Fluminense vai ter que negociar jogadores no meio do ano. A gente sabe que a principal bola da vez é o volante André, né? O André só não saiu ano passado por conta do acordo, da decisão desportiva do Fluminense de, cara, não vou vender o André enquanto a Libertadores não acabar, porque o nosso objetivo, o nosso foco é ser campeão desse torneio. Senão o André teria saído, né? Teve proposta, inclusive, do próprio Liverpool, né? Tá interessado no Matheus Reis também. O Liverpool chegou a fazer uma proposta de 30 milhões de euros pelo André, uma proposta financeiramente muito vantajosa. O Fluminense recusou porque não iria vender o André enquanto estivesse jogando a Copa Libertadores da América, enquanto estivesse mirando esse título inédito. Mário Bittencourt é muito sincero a falar, né, quando ele diz de uma ou duas vendas no meio do ano. A gente sabe que o Fluminense precisa disso, já saiu a previsão orçamentária do Fluminense e tem um valor relativamente considerável ali referente a vendas de atletas. O André é a principal bola da vez, mas tem também o John Arias, né, que meteu o gol na partida de ontem, perdeu um pênalti também, é verdade, né, mas é um dos principais jogadores do meio pra frente do Fluminense. Também é um jogador que tem muito esse assédio do futebol europeu e é mais um que pode acabar deixando o Flu. Então é uma situação pra gente ficar de olho, né? O André, gente, vou ser muito sincero com vocês, tá? Isso que eu tô falando não é uma informação, é mais um palpite, assim, uma sensação minha como torcedor analisando. Eu acho muito difícil o André passar do meio do ano no Fluminense. Aliás, eu já achava difícil o André entrar em 2024 como jogador do Fluminense. Acabou o que aconteceu, ele não foi vendido na janela, né, do meio da temporada europeia, do nosso começo de ano. Não foi vendido, tá aí agora com a gente, machucou, né, tá um tempinho fora, mas eu acho muito improvável que nessa janela do meio do ano o André não seja negociado, tá? É um desejo do jogador, o Fluminense precisa do dinheiro, então a tendência é que isso de fato aconteça e o André saia. Espero que só a venda do André possa resolver o Fluminense financeiramente, para que a gente não tenha que perder outro jogador. Por exemplo, perder o John Arias eu acho que seria terrível pro Fluminense. É uma das principais peças do Flu do meio pra frente, a gente não pode perder um jogador desse quilate. Então, vendendo o André, que já é uma coisa mais ou menos certa, né, que a gente já imagina, não tem muito pra onde fugir, talvez o Fluminense tenha mais margem para manter o John Arias aqui por mais tempo. E também na coletiva de ontem, o Mário Bittencourt abriu essa coletiva fazendo um anúncio muitíssimo importante, porque tem negócio fechado, Fluminense tem acerto com o treinador. Fernando Diniz tem seu contrato renovado e será técnico do Fluminense até o final de 2025. Pois é, muita gente pode estar vendo essa notícia e perguntando, meu Deus do céu, por que o Fluminense está fazendo isso? O Fluminense nem está vivendo uma fase tão boa, mas renovou o contrato do Fernando Diniz? Bom, deixo com a palavra o presidente Mário Bittencourt, que foi o responsável por essa decisão. Que na data de hoje a gente teve à tarde o prazer de assinar a renovação do contrato dele até o final de 2025. Que é um projeto nosso, um projeto de longevidade, de estabilidade do trabalho. E para deixar muito claro a todos vocês que durante todos esses 2 anos que ele está aqui, a gente sempre esteve muito satisfeito e muito feliz, não só com o trabalho, mas com a relação que a gente tem, que transcende essa questão do trabalho, mas que a gente já vinha conversando há bastante tempo, né, e já vinha projetando isso, e hoje eu tenho a alegria, a felicidade de poder dizer que a gente está renovando até o final de 2025 com o nosso treinador campeão da Libertadores, bicampeão estadual, que já nos deu tantas alegrias, que continua nos dando e que eu tenho certeza que continuará dando à nossa torcida, ao nosso clube, e especialmente porque a gente
tenho muito prazer, muita alegria em fazer o Fluminense ter esse treinador. Tá aí então, né, o Fernando Diniz com contrato renovado e o Mário Bittencourt rasgando elogios, dizendo que tem muita confiança no trabalho do técnico e visa o longo prazo, né? A gente já comentou aqui várias vezes em live, né, o pessoal mais corneteiro ali, assim como a gente, né? Tem que demitir o Fernando Diniz. E a gente falava, cara, a chance do Fluminense demitir o Fernando Diniz em 2024 é muito baixa. A gente tá vendo isso, né? O Fluminense não vive o seu melhor momento, tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e mesmo assim o presidente foi lá e renovou o contrato do treinador. A ideia do Mário sempre foi essa, né? Ele sempre falou que queria ter um treinador para a gestão inteira. O Fernando Diniz, a ideia do Mário sempre foi essa, ele nunca escondeu de ninguém, né? Que era tê-lo até o final do seu mandato. Enquanto o Mário Bittencourt estiver no Fluminense, o Fernando Diniz também estaria. Claro que se os resultados ficarem muito insustentáveis, e aí quando eu digo muito insustentáveis é algo bem pior do que a gente está vivendo hoje, existe a possibilidade, claro, de uma mudança. Mas no momento, tá muito claro, né? Acabou de assinar essa renovação. E aí, gente, assim, o que resta para nós como torcedores é torcer, né? O que resta para nós é isso. Eu tivesse com a caneta, eu não teria renovado o contrato do Diniz agora. Com certeza não teria renovado. Eu, sinceramente, não sei se eu teria demitido, não. Mas renovado, eu com certeza não teria. Só que, cara, quem tá com a caneta é o Mário Bittencourt, né? E ele renovou. Então, pra gente sobrou isso. É torcer pro Fernando Diniz conseguir fazer esse time voltar a jogar bola, botar o Fluminense novamente no prumo, nos eixos aí, e voltar a brigar por títulos importantes. Porque agora, nesse momento, a gente tá vivo na Copa do Brasil, tá vivo na Libertadores, mas com o futebol que o Fluminense joga é difícil acreditar que a gente vai ser campeão de algo. E no Brasileirão, zona de rebaixamento é sempre algo desagradável. No mais, assim, boa sorte pro Fernando Diniz nesse novo trabalho, vamos botar assim, né? Nesse novo ciclo. Espero que as coisas voltem a melhorar, o Fluminense volte a jogar bola, que o Fluminense volte a apresentar um desempenho de qualidade que deixe o torcedor confiante e sonhando com títulos. Porque no final do dia, o que todos nós queremos. E tem renovação do Fernando Diniz, tem a chegada do Thiago Silva e o torcedor do Fluminense, claro, se pergunta, reforços no meio do ano, teremos mais contratações? O Mário Bittencourt respondeu sobre esse tema na coletiva, mas antes eu vou rapidinho só aproveitar para dar uma moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral, né? Em todo vídeo eu convido você que tá aí ligadinho na Central, deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro José de Rio das Ostras, pro Dirceu de Lusiânia, em Goiás, pro Tião de Nova Venécia, no Espírito Santo, pro Fausto de São João del Rei, em Minas Gerais, pro José Roberto de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, pro João de Eunápolis, na Bahia, pro Vaguinho de Resende, no Rio de Janeiro, e pro da Mata de Petrópolis, também no Rio de Janeiro. Um abraço pra galera, convite reforçado pra você que tá assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo falando, claro, o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Foi perguntado ao presidente Mário Bittencourt se, pro meio do ano, o Fluminense buscaria mais reforços além do Thiago Silva, né? A gente já sabe que o monstro chega no Flu ali no meio do ano, já tem o pré-contrato assinado e a partir de julho vai poder ser regularizado para estrear pelo Tricolor. Eu, particularmente, acho que o Fluminense tem outras carências no elenco. O Thiago Silva é uma excelente contratação, ajuda a melhorar muito a situação defensiva do clube, mas sozinho não vai fazer verão. A gente precisa pelo menos de mais um zagueiro, por exemplo, precisa de um volante, né? O André tá machucado, a gente tá vendo a dificuldade que a gente tem ali no setor. Eu enxergo dessa maneira, mas o presidente Mário Bittencourt deu a visão dele e é um pouquinho diferente. Se liga aí. Primeiramente, esse tipo de avaliação que a gente faz, ele não é uma avaliação. Em meio de temporada não se faz uma avaliação se deu certo ou se deu errado a temporada. Ela não acabou. No meio da temporada a gente faz uma avaliação se a gente está precisando de alguma peça extra, ou por causa de uma lesão que a gente perca, ou por causa de alguma perda que a gente possa ter por venda, né, de atleta. A princípio, nesse momento, diria para você que com a chegada do Thiago Silva, se o grupo se mantiver do jeito que está, a gente está muito satisfeito com o que tem no grupo, e a princípio a gente não faria nenhuma contratação extra, a não ser uma grande oportunidade, que eu sempre digo, às vezes a gente tem uma grande oportunidade, no meio da temporada a gente faz. Mas, enfim, diante de todas as lesões que a gente teve recente, diante do, como o Fernando falou, de que o time no início do ano não estava performando como a gente deseja, e que a gente ainda esteja numa crescente, então a gente está muito tranquilo com relação a isso. Assim, então, nesse momento a gente não fala sobre nenhum nome específico para frente, e vamos avaliar, obviamente, com o crivo do Fernando, com a avaliação dele,
Mas estamos muito tranquilos. Tá aí então, né, o Mário Bittencourt negando a possibilidade de contratar. Ele diz que só em caso de uma grande oportunidade ou em caso de venda, né? Antes ele tinha falado que deve fazer uma ou duas vendas, então a gente imagina, por exemplo, se o André sai, vai vir um volante para repor essa situação, né? Mas é um cenário que assim, eu não consigo concordar, porque eu já falava isso no ano passado, tá? Você olha pra zaga do Fluminense campeão da Libertadores, era o Nino e o Felipe Melo. O Nino ia sair, todo mundo sabia, saiu. Aí vamos lá, vamos considerar que o Thiago Silva veio pro lugar do Nino, tá? Aí você substituiu com o Thiago Silva, o que eu considero até um upgrade, tá? Eu acho que o Thiago Silva em 2024 é mais zagueiro do que o Nino ainda. Embora, claro, eu quisesse ter os dois formando meu dupla de zaga. Quem joga ao lado é o Felipe Melo. Ontem completou 100 jogos com a camisa do Fluminense, é um ídolo histórico do clube, mas é um jogador que já desde o ano passado a gente via que não aguenta jogar 90 minutos. Ele toda hora tem que ser substituído, não consegue jogar tantas partidas em sequência. Então, na minha maneira de enxergar, o Fluminense tinha que ter trazido um zagueiro para o lugar do Nino e um zagueiro para o lugar do Felipe Melo. O Felipe Melo continua ali no elenco como reserva, mas você não pode contar com ele como titular absoluto. O Fluminense trouxe apenas o Thiago Silva e está trazendo agora, né, pro meio do ano, porque no começo do ano veio o Antônio Carlos, que, enfim, tá atrás de todo mundo na fila da zaga. Então, eu considero isso um erro de planejamento, ainda mais se você olhar aqui do meio para frente, você tem vários reforços que chegaram que mais frequentaram o departamento médico do que jogaram. Douglas Costa, Renato Augusto, Gabriel Pires. Então são atletas que, cara, a gente... No final das contas, a gente tá faltando essa profundidade no elenco do Fluminense. A gente vê muitas improvisações, que o pessoal reclama muito do Fernando Diniz, e eu faço coro, eu não gosto dessas improvisações em excesso também, mas também muito por necessidade, né? Porque simplesmente não tem mais peça, porque tá todo mundo machucado, enfim, foi uma opção da montagem do elenco. O Fluminense contratou jogadores com idade mais avançada e com histórico de lesão. Confiou muito que o Filé faria milagre, e o Filé é excelente profissional, né? Eu acho que é importante fazer isso aqui. O Filé é dos melhores fisioterapeutas que tem no mundo. Tá? Nesse segmento aí, ele é um dos melhores do mundo. Só que, cara, tem coisa que já beira o milagre, né? Que você espera que aconteça. Não dá pra ele botar todo mundo em forma o tempo todo. Vai ter lesão, óbvio, isso vai acontecer. E aí, meu amigo, o Fluminense acaba sofrendo quando isso ocorre. Tá? Essas foram as informações que eu queria trazer nesse vídeo pra vocês. Então, Fernando Diniz de contrato renovado, Mário Bittencourt negando a possibilidade de reforços, a menos que haja vendas no meio do ano, e dois moleques de Xerém atraindo interesses de clubes lá da Europa podem ter casa nova ainda em 2024, beleza? Deixe seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia sobre o Flusão. Valeu, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!